Bom, pessoal, bem-vindos novamente ao nosso curso de Geometria Analítica e Vetores, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão. Este vídeo né, vai corresponder né, à segunda parte da aula número 10. Ficamos analisando, o sea, o objetivo era interpretar o valor de m, né, na fórmula que a função tem aqui, essa função m mx é a fórmula dela é mx. Entonces, nós queremos saber esse valor de m como influencia, né, a geometria da linha, né, cujo gráfico é o gráfico da função fm, né, para um m dado. Então, por exemplo, m igual a zero, que não é um valor que estamos considerando, mas se tu consideras m igual a zero, então o gráfico dessa função corresponde com o eixo x. Então, fazer com que m seja igual a zero faz com que o gráfico dessa função seja o eixo x, nesse caso, né, porque cai zero. Então, isso faz com que a linha, né, torne-se uma linha horizontal. E nesse caso específico, corresponda ao eixo x. Mas aí, quando m é positivo, quando m é negativo, né, como isso impacta a geometria da função? Ou seja, a geometria da linha, né, que é o gráfico dessa função. Beleza? Então, por exemplo, digamos que tu pega m igual a 1, m igual a 3,5, m igual a 2, m igual a 4. Como que se vê isso? Como que isso afeta a geometria da linha? Como se vê refletido isso, né, na linha cujo gráfico é essa função? Ou seja, a linha que é o gráfico dessa função. Beleza? Então, apresentamos isso de forma dinâmica em GeoGebra e percebeu, né, que começando de zero, à medida que m aumenta, então parece que a linha, né, se vê um pouquinho mais paradinha, né? Mas precisamos dizer o que significa uma linha parada. Beleza? Pronto. Então, não é muito evidente, né? Salvo quando tu vê o desenho, né? Que a linha começa a ficar mais paradinha. Vou mostrar novamente em GeoGebra. Aqui 0,5, né? Vamos começar de zero. Novamente, zero. E aí eu vou começar a incrementar o m. Então, para m igual a zero, o gráfico, né, da função constante zero é uma linha horizontal. E aí, quando m começa a se incrementar, a linha começa a levantar. 0,5, aí é 1, né? Levantou um pouquinho mais. 1,5, levantou um pouquinho mais. Aí levantou mais, levantou mais, levantou mais. Então, nós queremos dizer de que forma, né, esses valores de m, né, impactam a geometria da linha. Então, só é falar que, para um valor positivo, que vai se incrementando de zero até algum valor positivo, a linha separa mais. O que significa? Então, vamos tentar construir um conceito matemático que fale isso que nós estamos enxergando. Então, vamos lá. Vamos começar a enxergar a matemática desse processo. Então, pronto. Então, tu enxergas muitas linhas, né, que se ven assim. Uma dessas linhas corresponde com o gráfico de alguma dessas funções fm. Beleza? Então, fixa um m. Fixa um desses m. M é distinto de zero. Beleza? Eu vou te mostrar a GeoGebra novamente. Por aqui. Espera aí. Pronto. Digamos que tu fixou essa linha aqui. Essa linha é o gráfico de alguma... Deixa eu te mostrar aqui. Então, essa linha aqui corresponde, então essa linha L, 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 corresponde com o gráfico de alguma função da forma fmx
mx para algún m. Distinto a este. Beleza? Ok. Então, isso aqui é o gráfico de alguma dessas funções. Beleza? Ok. Muito bem. Então, m está fixado. Só tu m. M não pode ser zero. M, digamos, positivo. Então, fixado em m, essa linha aqui que tu está enxergando é o gráfico dessa tal função. Beleza? Bom, sobre essa linha, tu vai fixar um pontinho. Tu vai pegar um pontinho de coordenada, com entrada x1 y1. Esse pontinho está em L. Beleza? Se esse pontinho está em L, observa então que a segunda entrada dessa função é que a imagem de x1 por f. Então, nesse caso, y1 é m vezes x1. Ok? Porque se esse pontinho está em L, então esse pontinho está no gráfico da função. Beleza? Então, isso por um lado. Beleza? Então, vamos apagar aqui e vou voltar no PDF. Ok. Vamos lá. PDF. E vou fazer algumas continhas. Então, fixe um par nessa linha. Tá? Eu desenho aqui para que tenha em mente o desenho. Então, digamos aqui, essa é eixo y, eixo x, e aqui está LM, que corresponde com o gráfico de alguma FM, né? FM sendo a função que a cada x associa mx. Então, tu nessa linha, né, que já tu fixaste, tu vai pegar um ponto, x1, y1, esse pontinho é diferente de 0, 0, ou seja, ele não pode ser esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Beleza? Então, como esse pontinho está em L, são as mesmas coisas, né? Só que porque isso LM coloquei aqui para que tu saiba que é o gráfico dessa função. Mas podes tirar o M sempre que lembres que essa L é isso aqui. Pode tirar o M, tira. Mas lembra que isso aqui é o gráfico dessa função. Beleza? Pronto. Pronto. Como esse pontinho está em L, isso equivale. Aqui tu isola. Pode isolar M. Então, M pode enxergar esse M como sendo que o cociente. Cociente entre quem? Entre a segunda entrada sobre a primeira entrada desse par. Ok. Então, tu pode enxergar M como sendo que um cociente. O cociente das entradas desse ponto aqui. A qual cociente? A segunda entrada sobre a primeira entrada. Esse cociente, de fato, tu pode também escrever da forma y1 menos 0, x1 menos 0. Beleza? Até agora nada estranho, só uma curiosidade. Mas observa o seguinte, note que qualquer outro ponto em L que não seja x1, y1, como por exemplo x2, y2, está o quê? M também é um cociente. O que estará sendo, o que isso significa aqui? Olha, pega outro ponto nessa linha. O sea, pega outro ponto aqui nessa linha. Pega outro ponto, que não seja esse aqui. Pega outro ponto. Digamos que tu pega... Poxa, caiu. Espera aí. Digamos que tu pega outro ponto nessa linha, que seja diferente a esse ponto aí. Digamos que tu pega aqui... Esto aqui, vamos colocar aqui. Esse ponto, vamos colocar aqui. Digamos que eu peguei outro ponto. Digamos que eu peguei outro ponto aqui. E esse ponto eu vou chamar de x2, y2. Então, novamente, como esse ponto x2, y2 está na linha, então é verdade que... Agora eu vou pegar o cociente entre y2 sobre x2, ou seja, eu peguei o cociente da central desse ponto, especificamente o cociente entre esse cara aqui e esse cara aqui. Vamos lá. y2
Y2 é imagem de x2 por f. Por quê? Porque está na linha. Está no gráfico da função. Aqui x2 não muda. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, pela fórmula, é esse cara aqui. Agora, como x2 é diferente de zero, tu cancela, pá, pá, e fica com m. Aí tu diz, opa, cara, m era esse quociente aqui, m é esse quociente aqui. Estranho, né? Aí tu diz, será que isso sempre é verdade? Mira, olha aqui que eu peguei um ponto aqui, agora eu formo o quociente desse cara com esse cara e te dá o m. Peguei outro ponto e formei o quociente desse cara aqui com esse cara aqui e também me deu m, né? Então, mas de fato, esse cara aqui também pode ser escrito assim, ó. Então, olha só, esse quociente aqui e esse quociente aqui, né? Te dá m. Então, tu dices, nossa, curiosidade, né? Uma coisa curiosa. En matemática, expressões do tipo 2 e 3 são chamadas de quocientes de diferenças. Então, essa expressão 2, né? Essa expressão 2 aqui, essa aqui, é um quociente de diferenças. Por que quociente? Porque há uma divisão. E por que diferenças? Porque o numerador é uma diferença e o numerador e o denominador também é uma diferença. Esse cara aqui também é um quociente de diferença. Bom, até agora nada demais. Então, olha só, curiosidade. E eu peguei um ponto e eu provei que y sobre x1 é igual a m. Mas também m é y2 sobre x2. Beleza? Então, curiosidade. E olha só, vai ficar uma coisa bem estranha agora, né? Uma coisa bem curiosa. Aqui eu peguei esse ponto aqui, que é diferente desse cara aqui. Aqui eu peguei outro ponto que corresponde com esse aqui, né? Está sobre o gráfico da recta L, né? Que corresponde com o gráfico da F. E agora eu vou formar um quociente de diferença. Qual? Quociente de diferenças cujo numerador é a diferença entre esse cara aqui com esse cara aqui. Então vamos lá. Y2 menos Y1 sobre x2 menos x1. Eu faço esse quociente de diferença, né? Tu vai provar que isso aqui é igual a m. Então tu diz, opa, curioso. Agora m, olha só, m é igual a esse cara aqui. E m é igual a esse cara aqui. Mas também m é igual a esse quociente de diferença. Então pode-se provar que m é esse quociente de diferença. Então olha só, da recta L, eu peguei dois pares, né, distintos sobre essa linha e formei um quociente de diferenças, cujo numerador é a diferença de a segunda entrada desse ponto com a segunda entrada desse ponto. E o denominador é a primeira entrada desse ponto menos a primeira entrada desse ponto. E tu pode provar que isso te dá M. Mais ainda, isso para exercício, tu tem que provar que isso é verdade, né? Aí que pegas qualquer dois pontos, esse cara aqui e esse cara aqui, e quando tu faz o quociente de diferenças assim formado, tu consegue M. Mais ainda, olha só, para qualquer outro par de pontos, para qualquer outro par de pares distintos en L, tu pega qualquer par de pares. Digamos que tu pegou esse SR, um pontinho aqui, e por aqui tu pegou PQ. Tu pegou um par de pares, né? E com esse par de pares, tu vai formar o seguinte quociente de diferenças. Tu vai fazer a diferença entre R, que é a segunda entrada desse par, menos
a segunda entrada de ese par sobre a primera entrada de ese par menos a primera entrada de ese par. Tú vas a observar que si tú tomas ese cociente de diferencia, de novo tú vas a conseguir M. Né? O sea que, cara, essa M é alguma coisa, né? É alguma coisa. M, então, será um cociente de diferença. Então, vamos lá. Essa afirmação acima, né? Essa afirmação aqui, né? Vale para qualquer M. Então, essa afirmação, ou seja, isto aqui, né? Isto aqui vale, né? Isso aqui. Isso aqui. Aqui vale para qualquer M diferente de zero. Então, o que estou falando? Olha, se K igual a zero e M, digamos, distinto de zero, então tu forma a função essa aqui, M vezes X. Tu sabe que essa função tem gráfico uma linha. A linha não é horizontal. E a linha passa por zero. Beleza? Então a ideia é que se tu pega quaisquer dois pontos, se são qualquer dois pares de pontos, qualquer que eles sejam, e tu forma um cociente de diferença desses pontos formados dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, tu pegou a segunda entrada menos a primeira entrada do outro ponto, né? Dessa forma, tu formas os cocientes de diferença. E tu pega agora a primeira entrada desse segundo ponto aqui e faz a diferença com a primeira entrada do primeiro ponto. Então, esses cocientes de diferença assim construídos sempre são iguais a M. Sempre. Beleza? Isso vale para qualquer M distinto de zero. Pode ser provado que se K é distinto de zero, então agora já não é K igual a zero, agora K também é distinto de zero. Então, nesse caso, né, as linhas já não passam por 0, 0, porque se K é distinto de zero e M é distinto de zero, já a linha não passa por 0, 0, mas corta o eixo Y. Lo corta. O que estou te falando é que isto aqui, vamos no rascunho para que se entenda melhor. Então vamos lá. Agora, vamos lá. K igual a 0. M distinto de 0. Tu cria a função assim. Essa função aqui, MK. Essa função tem um gráfico. O gráfico dessa função é uma linha. Fazendo um resumo aqui. É uma linha que passa por 0. Esse M aqui tem uma relação. E qual é a relação desse M? O que é esse M? Como se pode enxergar? Ah, se pode enxergar da seguinte forma aqui. Para qualquer par de pares, digamos aqui, PQ, SR, para qualquer par de pares nessa recta L, que é o gráfico de FM, você tem que M é igual a quê? A um cociente de diferenças. Qual cociente de diferenças? Por exemplo, pega essa segunda entrada aqui e resta da segunda entrada do outro par. Então seria R menos Q sobre S menos P, que é a diferença entre a primeira entrada desse par aqui, menos a primeira entrada dessa primeira entrada desse par aqui. Então, M é isso aí. E isso vale, né, para qualquer par de pares distintos que tu pegue em ele. Isso vale, né?
Então, toda linha assim criada, né? Toda linha assim criada, os M's têm essa propriedade. São cocientes de diferença de pares de pontos que tu pegas nessa linha. Isso vale também se K é distinto de zero, ou seja, pronto. Então, pega aqui. K e M distintos de zero, ambos. Então, tu cria uma função. Mx mais K. Essa função aqui, em gráfico também uma linha, nós vimos isso. Agora, acontece que a linha já não passa por zero, né? 0, 0 já não é mais ponto da linha, porque K é diferente de zero. Olha só, por exemplo, se x é zero, a saída é K e K é diferente de zero. Então, mas sabemos que K é o corte, digamos que M é positivo, então a linha se pode enxergar assim. E o que te estou dizendo, né, o que vou te demonstrar, eu estou supondo que a linha é assim, né, é um bosquejo, um esboço, né, assumindo que a linha é assim, essa linha aqui, o gráfico da L, o gráfico da F, gráfico de FM, beleza? Então a ideia é que se tu pega qualquer par de pontos, digamos, SR, e tu pega aqui outro par, PQ, distinto ao primeiro par, né? Então, M, que é o número que aparece aqui, sempre é o cociente de diferenças entre a segunda entrada deste par menos a primeira entrada, a segunda entrada desse par aqui, ou seja, R menos Q sobre a diferença entre a primeira entrada desse cara aqui menos esse cara aqui, que é a primeira entrada do outro par. Então, seria S menos P. Isso também vale, né, para linhas que tengan ese número aquí distinto de cero. ¿eh? Por esa razón, nós vamos definir, né, a inclinação de uma linha da seguinte forma. Inclinação de uma linha. Seja ela uma linha no vertical, a inclinação de L será o cociente de diferencias de qualquer par de pares de puntos distintos en L. Entonces, tú tienes una línea. Tem uma linha dada e ela não é vertical, digamos que ela é assim. Né? O que será a inclinação de uma linha? O cociente de diferença, né? De qualquer par de pares de pontos distintos em L. Então, digamos, né? De novo, SR, PQ, né? A inclinação da linha será o cociente de diferenças entre qualquer par de pares de pontos dessa linha, né? Só para fixar a ideia, mais precisamente, digamos que tu pega x1, y1 e x2, y2 sendo pares dessa linha. Então vamos supor que essa aqui seja x1, y1 e essa aqui seja x2, y2. Então, o que é a inclinação dessa linha? É o cociente de diferenças entre a segunda entrada de um par menos a segunda entrada do outro par sobre a primeira entrada de um par menos a primeira entrada do outro par. Essa seria a inclinação de uma linha. E eu não provei, mas estou dizendo, né, que ela não depende dos pares de pontos distintos que tu pegue na linha, né? Não vai depender dos pares de pontos que tu pegue, definindo. A inclinação de uma linha é cociente de diferencias de qualquer par de pares de pontos distintos. A única coisa é que os pares que tu escolher têm que ser distintos. Precisamente, pega x1, y1 e x2, y2.
qualquer par de pontos numa linha, esse número aqui será a inclinação da linha. Então, para concluir, uma observação, a inclinação de uma recta é a mesma para qualquer par de pares que se escolha em dicha recta, sempre que os pares escolhidos sejam distintos. E uma outra observação é que rectas horizontais, né, tem que ter inclinação zero, né? Então, se tu pega uma linha que é horizontal, né? Então, essa aqui é uma qualquer linha. Então, digamos que tu pega aqui um par. Digamos que a linha passa por um valor K. Então, aqui seria x1, K. E digamos aqui que tu pega outro x2. Outro valor real. Então, aqui tu pega x2, K. Então, se tu forma um quociente de diferenças, esse quociente tu diz, ah, bom, a inclinação dele, a inclinação dele é, vamos lá, quociente. Esse aqui, digamos, K menos a segunda entrada, esse cara aqui, que seria K. Agora, esse cara aqui, x1 menos a primeira entrada, esse cara aqui, que seria x2. Como x1 é diferente de x2, isso aqui nunca é zero. Então tá bom. Mas o numerador é zero. Então aqui te dá zero. E isso vale, né, para qualquer linha que seja horizontal. Então, uma linha que seja horizontal, seja paralela ao eixo x, sempre tem inclinação zero. Mas vamos deixar essa pergunta aqui no ar. Mas, que mede mesmo a inclinação de uma linha? Então, já sabemos o que uma inclinação é, mas ainda não sabemos o que ela está medindo. Ela é um número. Já sabemos o que esse número é, mas ainda não sabemos o que esse número mede, né? Ele mide alguma coisa. Se mide alguma coisa, né? Se te dá alguma informação, então seria a interpretação que nós iríamos dar, né, a esse número. Beleza? Então, eu vou deixar a aula por aí, essa segunda parte, né? E daqui a pouco faço a terceira parte. Beleza.